Queridos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versos 20 a 24. João 17, versículo 20 a 24. Nós estamos vivendo em uma sociedade, um tempo em que as pessoas têm vivido de uma maneira muito individualizada. Estamos vivendo um momento em que as pessoas têm se isolado em seus próprios problemas, nas suas próprias lutas. Isso tem feito com que a nossa sociedade sofra, porque cada vez mais as pessoas se tornam distantes umas das outras. Isso se torna um problema mais agravante ainda e mais triste, quando essa realidade começa a entrar dentro das nossas igrejas. Isso se torna um problema maior ainda, quando esta realidade da sociedade começa a entrar no meio de nós, e nós começamos a viver, a fazer parte de uma família, mas ao mesmo tempo vivendo muito isolado aos problemas, às necessidades, a necessidade daquele que está do meu lado e do meu próximo. E a bem verdade é que nós temos muitos conflitos, muitas lutas, muitas dificuldades. E Jesus, ele sabia disso, que nós passaríamos por esse tempo, que nós passaríamos por dias difíceis, que nós enfrentaríamos lutas, enfrentaríamos provações. O Evangelho de João, capítulo 16, Jesus encerra o capítulo dizendo que no mundo nós teríamos muitas aflições, nós teríamos lutas. Mas ele também nos anima dizendo que nós deveríamos não desistir, porque ele havia vencido o mundo. E Jesus faz uma oração no capítulo 17 de João. Ele começa orando, e essa oração é chamada oração sacerdotal. Ele começa clamando pelos seus discípulos, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério. E ele começa clamando a Deus para que o Senhor pudesse cuidar de maneira especial daqueles que eram seus. E eu quero convidar você a fazer uma leitura e parte dessa oração, porque tem a ver comigo e com você, a parte dessa oração, a partir do verso 20 até o 24, e diz assim a palavra do Senhor: a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que o que deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes do mundo. Amém? Queridos, eu disse que Jesus sabia que nós passaríamos por provações, por dias difíceis, por lutas, por problemas. E se eu fizer parar aqui e começar a perguntar, quem é que nunca enfrentou um conflito? Quem é que nunca enfrentou uma luta? Quem é que nunca passou por um tempo de dificuldade? Quem é que nunca passou por uma situação
em que você não via a luz do outro lado, certamente eu iria encontrar aqui muitos exemplos. E é interessante que no meio das lutas, no meio dos conflitos, no meio da dificuldade, surge um princípio da vida cristã que eu quero trabalhar hoje com vocês e pensar sobre eles, que em meio à luta nós percebemos a ausência ou a presença desse princípio no meio de nós. No meio das lutas nós conseguimos perceber a ausência ou a presença de um princípio fundamental da vida cristã, em que nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão de viver e aplicar na nossa vida. E esse princípio está estabelecido aqui por Jesus, nessa oração, que é o princípio da unidade. E queridos, algumas coisas que nós não conseguimos passar por elas sem perceber, e não falar sobre elas, quando ela se torna um princípio fundamental para uma igreja que tem uma proposta de ser uma igreja saudável. Uma igreja que tem uma proposta de construir uma igreja saudável, precisa ser uma igreja que tem na sua vida prática esse princípio de unidade. Jesus, quando ele começa a fazer essa oração, ele ora pelos discípulos, e eu disse que eu queria ler essa parte, que tem a ver comigo e com você. Porque no versículo 20, Jesus está orando por mim e por você especificamente, diretamente, porque a palavra de Jesus aqui, Pai, eu não oro somente por esses que estão aqui, eu não estou orando apenas pelos discípulos que estão reunidos aqui comigo, pelas pessoas que estão reunidas aqui neste momento, mas a minha oração é para todos aqueles que irão crer na palavra que eles irão pregar. Eu estou dentro desse grupo porque eu criei na palavra anunciada e pregada. E se você um dia creu nessa palavra, se um dia você entregou o seu coração para Jesus, se um dia você se colocou diante desse evangelho, você faz parte desse grupo de pessoas em que Jesus estava orando. Por isso eu quero dizer que Jesus orou para que eu e você pudéssemos viver e experimentar desse princípio fundamental da vida cristã. Eu gosto de um conceito sobre unidade, uma definição simples e básica, que diz que unidade é uma tropa de soldado destinada a fazer uma manobra junto. Unidade, um conceito de unidade, que define unidade como uma tropa de soldados que fazem uma manobra juntos. A igreja é uma tropa de soldados caminhando para realizar e para cumprir um propósito em unidade. Por isso nós não devemos e não podemos, em hipótese alguma, abrir mão desse princípio da unidade. Viver em unidade, irmão, é manifestar o querer de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Viver em unidade é manifestar o querer de Deus. Quando eu abro mão da unidade, quando eu abro mão de viver em unidade, eu estou abrindo mão de cumprir na minha vida a vontade e o querer de Deus. Porque o versículo 21 diz, Pai, que eles vivam em unidade. Isso é vontade de Deus, para que todos sejam um. Pai, como tu é em mim e eu em ti. Unidade é vontade, é querer de Deus para a minha vida. Por isso, quando eu abro mão da unidade do corpo de Cristo, eu estou abrindo mão da vontade de Cristo na minha vida. Viver em unidade é experimentar do manifestar
da glória de Deus. Viver em unidade é experimentar a manifestação da glória de Deus. Pai, eu os dou a minha glória. Eu quero revelar a eles a minha glória. No meio da unidade, eu revelarei a minha glória. Queridos, às vezes, nós falamos de ver a glória do Senhor, nós falamos sobre a glória do Senhor, nós cantamos, eu quero ver como é que é? A tua glória, o teu poder sobre mim. E cantamos, mas quando nós saímos daqui, nós não percebemos aquele que está ao nosso lado e as suas necessidades e o quanto ele é importante dentro dessa unidade do corpo de Cristo. E se não há unidade, eu posso passar o dia todo cantando, mas a glória de Deus não será manifesta no meio de nós. Porque viver em unidade é perceber e é experimentar a glória de Deus. Quando nós deixamos de viver em unidade, nós ofuscamos a glória de Deus através da nossa vida. A glória dele será manifesta de muitas outras maneiras, mas através da minha vida e da sua vida, jamais, se nós não vivermos em unidade. Veja o que Jesus vai dizer. Olha para o texto, versículo 22 e 23. Veja o que o texto diz. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que vocês, através da unidade, proclamem a minha glória para as pessoas que não creem em mim. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Viver em unidade é proclamação da glória, é proclamação do Evangelho, é proclamação do reino de Jesus Cristo, que já iniciou na minha e na sua vida. Unidade é pregação das boas novas de salvação. E nós não podemos abrir mão disso, porque Jesus aqui está dizendo que eles vivam assim, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Quando eu abro mão da unidade do corpo de Cristo, eu estou abrindo mão de pregar o Evangelho para as pessoas que estão morrendo sem Cristo. Viver em unidade também é viver de maneira forte. A unidade nos fortalece. A unidade nos dá condições para enfrentarmos os nossos inimigos. A unidade nos dá condição para levantarmos quando caímos. A unidade nos dá condição de enfrentar os desafios, por maior que eles sejam. Viver em unidade é cumprir o propósito do corpo. Viver em unidade é cumprir o propósito do corpo de Cristo, que é a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 27, Paulo faz aqui, ele usa de uma pedagogia, ele usa o corpo humano para falar desse corpo de Cristo que é a igreja. E veja que Paulo, nesse texto, ele diz, olha, cada um tem uma parte importante nesse corpo. Cada um é fundamental nesse corpo. E é preciso que cada membro deste corpo cumpra a sua função, independente qual seja ela. Indiferente qual é a parte do corpo que você faz parte, é preciso que você cumpra a sua função. E no 27 ele vai dizer, a igreja é o corpo de Cristo. Viver em unidade é cumprir o propósito do corpo. Querido, cada parte do nosso corpo tem uma função fundamental.
E somente quem se encontra enfermo algum dia, ou passou por algum problema de enfermidade, consegue entender a seriedade e essa dimensão que Paulo coloca ao usar o corpo humano para nos explicar e falar sobre esse assunto. Você não sabe o que é um rim sem funcionar, só eu sei. Ou um rim cheio de pedra, né? Queridos, eu sempre menciono esse exemplo. Eu me acidentei em 2006 e eu fiquei 45 dias acamado. E ali eu passei assim por muitos processos na minha vida, porque eu tive, a maior parte do meu corpo deixou de funcionar. A mão atrofiou, não mexia mais. Eu não conseguia fazer as minhas necessidades básicas, eu não conseguia ir ao banheiro tomar banho, eu não conseguia sentar num sanitário, coisas bobas. Mas se um dia você ficar sem nele, meu irmão, você vai saber quanto ele é importante para você. Coisas simples, como levar um prato de comida até a sua boca, como levar uma colher até a boca. Não leva o prato não, que vai ficar mal educado, né? Mas levar um garfo, levar algo até... Irmão, às vezes nós não sabemos a profundidade dessas coisas, até que a sua esposa tenha que colocar a comida da tua boca, até que a tua esposa tenha que trocar as suas roupas, até que a sua esposa tenha que cuidar de todas as suas higienes básicas. E aí, quando nós experimentamos isso, nós entendemos o que Paulo está dizendo. É preciso que cada um cumpra o seu papel. Depois, quando as coisas foram voltando ao normal, quando eu entrei debaixo do chuveiro pela primeira vez, depois de 47 dias tomando banho de leito, eu chorei igual uma criança. Quando eu sentei no sanitário de novo, eu chorei. Quando eu fiquei de pé, eu chorei. Quando eu andei, eu chorei. E eu fiquei chorando um tempão. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que você entenda qual é o seu papel dentro dessa unidade do corpo, e que você cumpra ela, e que você saiba que independente do onde você está, você é peça fundamental para o cumprimento e o propósito desse corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. Amados irmãos, viver em unidade é entender a igualdade e o valor de cada membro do corpo. Repete isso comigo, que isso aqui é importante demais. Viver em unidade é entender o papel e a importância de cada membro do corpo. Querido Paulo, em Gálatas 3:28, ele traz uma palavra que é muito importante para as nossas vidas. Ele vai dizer: em Cristo Jesus, não há gregos, não há judeus, não há escravo, não há livres, não há diferença de nenhuma pessoa. Em Cristo Jesus nós somos todos um. Em Cristo Jesus nós somos um. Sabe o que Paulo está dizendo para nós em Gálatas 3:28? Em Cristo Jesus não tem pobre, não tem raça, não tem cor, não tem estudo, não existe diferença nenhuma. Paulo está dizendo assim: dentro do cumprimento do corpo, que é a igreja, ninguém olha ninguém de cima. Todo mundo olha no mesmo nível, da mesma altura. Sabe por quê? Dentro do cumprimento do corpo, não há espaço para você se achar mais ou menos importante, porque o Espírito que habita dentro de mim e dentro de você é o mesmo. E se é o mesmo, meu irmão, não importa a sua posição dentro da sociedade, dentro da igreja, nós somos iguais diante de Deus. E sabe o que isso mostra? Sabe o que Paulo está querendo mostrar dentro desse propósito da unidade? Que nós precisamos amar a todos e valorizar a todos dentro do cumprimento da sua função. Uma igreja só será saudável quando ela experimentar
dessa unidade revelada nas Escrituras Sagradas. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Como está a sua vida de unidade? De repente você, pastor, eu estou bem. Eu estou cumprindo o propósito. Eu já entendi o propósito que Deus tem para mim e eu tenho buscado cumprir esse propósito. Aí eu quero te fazer outra pergunta. Como você tem valorizado as partes do corpo que estão à sua volta? De que maneira você tem valorizado o outro, a outra parte, que também está cumprindo o seu propósito? O que você tem feito com aquele que você tem percebido que de alguma maneira não tem conseguido cumprir? De alguma maneira tem perdido a sua função dentro do corpo e não tem conseguido mais realizar a sua função. De que maneira você tem cuidado dele? Porque eu fico imaginando, sabe o que, irmãos? Se o momento em que o meu corpo físico parou de funcionar, as partes que pararam de funcionar, eu as deixasse de lado. Eu passei 45 dias fazendo um exercício que era de pegar 40, eu lembro até o número, 40 carocinhos de feijão, e eu passava por esse dedo para cá, e para cá, e para cá, dedo por dedo. Depois eu tinha que voltar todos eles, dedo por dedo, para que esse dedo voltasse a se movimentar, porque eles não se movimentavam mais. Eles não tinham condições, e aquilo mexia com todo o meu corpo. A dor do nervo era algo tão grande, era algo tão profundo, que eu suava, eu tremia, porque aquilo doía os meus braços inteiros, mas eu tinha que fazer aquilo, sabe por quê? Porque eu precisava valorizar este braço e fazer ele entender. A mente precisava dizer para ele que ele tinha que voltar a funcionar, ele tinha condições. E às vezes, querido, existe parte no corpo que depende uma da outra, e nós estamos deixando ela de lado, e abandonamos, e ela vai atrofiando cada vez mais. Igreja do Senhor Jesus, nós seremos uma igreja saudável e forte quando nós começarmos a vencer todos os obstáculos, quando nós começarmos a vencer todos os desafios, tudo que tem nos impedido, de cumprir o propósito e pedir a Deus para que cumpra através da nossa vida. Deixa eu pedir um negócio que o Aécio. Tem um videozinho ali, eu quero passar esse vídeo com os irmãos. E quando eu estava preparando essa mensagem, quando eu estava preparando esse texto, e eu dizia: Senhor, eu preciso de uma palavra que seja do Senhor para a minha vida primeiro, porque eu sempre tenho dito isso a Deus: aquilo que o Senhor tem para a tua igreja precisa chegar em mim primeiramente, no meu coração, e eu preciso entender aonde eu estou nesse corpo, e de que maneira eu tenho cumprido o meu papel como pastor, como líder. E eu tenho dito: Senhor, se de alguma maneira, se de alguma forma, se por alguma situação algo tem acontecido e eu tenho deixado de cumprir a minha função, eu preciso que o Senhor me dê discernimento e compreensão dessas coisas, para que eu cumpra o propósito do Senhor sobre a minha vida. E o Senhor vai revelando, sabe, irmãos, algumas coisas, e às vezes são coisas tão simples, são coisas tão pequenas, que às vezes nós deixamos de fazer, que é preciso retomarmos, para que a unidade seja vista através da nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu estou o pastor dessa igreja, hoje eu estou como pastor dessa igreja, e eu tenho uma responsabilidade junto com vocês, de cumprirmos, ó Deus, neste lugar, a vontade do Senhor, de proclamação e de anúncio do Evangelho de Jesus Cristo.
E é preciso que através da minha vida, essa unidade comece a acontecer. E se em algum momento, e se por alguma situação, o inimigo tentar interromper isso entre eu e você, chegue para mim e diga. Não feche os olhos para mim, não vira o rosto para mim, não desvie o teu olhar do meu olhar. Mas seja sincero comigo, seja transparente comigo. Sabe por quê? Porque eu preciso te amar e você precisa me amar. E nós só faremos isso quando nós formos sinceros uns com os outros. Ainda que eu seja falho, ainda que eu erre, ainda que eu caia, eu preciso que você me ajude a seguir em frente. E eu preciso ajudar você a seguir em frente. E assim nós seremos uma igreja saudável. E assim nós seremos uma igreja saudável. Ainda que os nossos inimigos sejam fortes, ainda que as adversidades sejam grandes, juntos nós venceremos. Amém? Alguns inimigos e alguns desafios parecem muito grandes, mas quando nós nos unimos, nós veremos a força de Cristo em nós. Esse vídeo é bem rapidinho, mas o inimigo aí parece muito grande. E veja o que a unidade é capaz de fazer. Vamos orar? E assim nós vencemos nosso inimigo. Tamanduá se deu mal, né? Nós precisamos fechar a boca do leão que busca, que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E nós só faremos isso se estivermos juntos. Eterno Deus e Pai, que essa palavra cele os nossos corações essa manhã e produza, ó Deus, o desejo intenso de cuidarmos um dos outros, de maneira que nós possamos seguir em frente e cumprir o propósito do Senhor neste lugar. Obrigado pela Tua palavra, que é simples e eficaz e que produz algo no nosso coração. Cuida de cada vida, de cada família, de cada situação, ó Deus, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, porque o Senhor é Deus. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.